Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a nutricionista Edileia, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o assunto de hoje foi solicitado nas redes sociais e atendendo a pedidos estou aqui mais uma vez. E é um assunto muito importante, que é sobre a retenção de líquido, o inchaço que muitas pessoas chamam. O que vocês precisam saber de imediato? Se está ingerindo a quantidade de água que deve ser ingerido de acordo com a quantidade, o seu peso ideal, né? O peso que você tem, aliás. Bom, se calcula 35 ml por quilo de peso. Por exemplo, uma pessoa adulta de 70 quilos vezes 35 ml vai dar aí 2 litros e 450 ml de água, né? Que a pessoa tem que ingerir durante o dia. Água pura, tá? Não é suco, nada disso não. Água pura mesmo. Isso você precisa saber e saber se está fazendo corretamente, tá? Esse é um fator muito importante que o nosso organismo tem muita água e precisa de uma demanda muito grande de água para estar aí realizando suas funções normais do organismo. Outro fator importante que você precisa levar em consideração é os tipos de alimentos que você está ingerindo. Alimentos ricos em sódio, por exemplo, enlatado, embutido, que tem muito sódio ali para conservar o alimento, para não deixar o alimento estragar e sem contar para dar sabor também, né? Muita gente faz isso, a indústria alimentícia faz isso. Você precisa saber que tipo de alimento você está ingerindo. Esse excesso de sódio nesse tipo de alimento vai fazer com que seu organismo retenha muita água. Dois fatores: se você não está ingerindo a quantidade de água correta, o organismo vai reter água de alguma maneira. Isso vai, né, daí influenciar no seu peso. Outra questão, mesmo você ingerindo a quantidade de água ideal que tem que ser, se você está ingerindo a grande quantidade de sódio, vai reter líquido do mesmo jeito. Porque o organismo vai entender dessa maneira que precisa reter líquido para manter o seu organismo saudável, equilibrado e com a quantidade de água que tem que manter. Então isso é muito importante. Outro fator interessante também que você tem que levar em consideração, os alimentos que você deveria ingerir. Tá? Por exemplo, alimentos ricos em potássio. O potássio ajuda a eliminar esse excesso de sódio no organismo, equilibrando aí a quantidade de sódio no nosso organismo, ficando ali a quantidade de sódio que tem que ficar para realizar as funções que tem que realizar. Não que o sódio seja um grande vilão, pessoal. Ele em excesso é um grande vilão, mas o nosso organismo precisa do sódio para desempenhar algumas funções essas muito importantes que têm que ser realizadas. Portanto, é importante ter o sódio, com certeza, mas a quantidade que tem que ser para realizar as funções que precisam realizar. E precisa do potássio para ajudar a equilibrar essa questão da retenção de líquido e entre outras funções. Então, você precisa investir em alimentos fonte de potássio e também alimentos fonte de água, por exemplo. Melancia, pepino. O pepino, por exemplo, dá para você comer na salada, para colocar aí no suco verde, tá? Então, invista em alimentos que têm boas fontes de água. Frutas, de modo geral, são boas fontes de água, exceto as desidratadas, né? Que retirou toda a água ali daquela fruta, só ficou outros nutrientes ali que tem, né, para dar volume. Então, invista nessa questão da qualidade dos seus alimentos que traz aí excesso de sódio, retira o teu cardápio e tenta incluir esses alimentos que é fonte de potássio. Por exemplo, brócolis, couve, as sementes de modo geral, as castanhas de modo geral, nem que seja 2 por dia, não é muita coisa. Edilé, mas é muito caro, eu não consigo comprar. 2 só por dia já vai fazer uma diferença nessas questões, e principalmente para algumas questões aí também do magnésio, que influencia muito também nessa questão de líquido. É o sódio, magnésio, potássio, entre outros minerais, entre outras questões. Vai influenciar muito nessa questão da retenção de líquido. Não adianta nada você comer saudável também, bastante fruta, legumes e verduras, e enfiar o pé na jaca nos alimentos ricos em sódio. Isso não vai te ajudar. E as pessoas sempre perguntam também questão de chá. Questão de chá é muito complicado você falar assim, né? Você tem que conhecer a pessoa para estar indicando determinados tipos de chás. Alguns que não tem muito risco aí, não tem muita contraindicação, por exemplo, chá de cavalinha, chá de anis estrelado. O anis estrelado é excelente, uma especiaria que tem um cheiro, um perfume muito bom e muitos países usam como tempero. Aqui no Brasil até usa bastante, mas no chá mesmo e não como tempero. Tem um cheiro muito característico, até parecido com erva doce, um cheirinho muito agradável. Você pode estar fazendo chá de anis estrelado, 3 estrelinhas, tá? Que ele tem um formato de estrelinha, para cada xícara de água e ingerir 2 vezes no dia, se você não tem nenhum problema de saúde. Mas não vai trazer grandes problemas para a sua saúde, porque não tem grandes contraindicações.
Outro chá muito bacana também, até mesmo suco, é o chá de casca de abacaxi. Esse é excelente. O abacaxi é uma fruta excelente que ajuda muito nessa questão da retenção de líquido, que é uma fruta diurética mesmo, então vai te ajudar bastante, pode ser interessante para você. Fazer o chá de anis estrelado e fazer o chá de casca de abacaxi, ou então consumir mesmo a fruta, consumir o abacaxi, um pedaço de fruta durante o dia, após o almoço, por exemplo. O abacaxi também tem bastante substância, tem substância que ajuda nessa questão de digestão, e então vai te ajudar de diversas maneiras, não só na questão da retenção de líquido. A melancia também é uma boa fonte de potássio que você pode estar ingerindo, além de ser uma boa fonte de água. Então, todos os alimentos que contêm bastante água e que contêm bastante potássio, é interessante estar consumindo para pessoas que têm essa questão da retenção de líquido, do inchaço. Tá? Verifique também se é hipertenso com o seu cardiologista sobre os medicamentos que está sendo utilizado. Tá? Verifique essa questão também, porque isso é fundamental. Não se esqueça, pessoal, dessa questão da água. A água é fundamental. Beber água em jejum, eu costumo dizer que tem que ser um mantra diário. Todos os dias beber um copo de 200 ml de água em jejum. Se você não está acostumado a fazer isso, tenta beber aos pouquinhos de água todos os dias, até você conseguir atingir uma meta de 200 ml, 180, 200 ml de água em jejum por dia. Tá? Invista na água, verifica a questão dos alimentos que você está ingerindo e verifica a questão dos alimentos que você não está ingerindo. Bom, fico por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa aí o seu joinha, que isso é muito importante para mim e é muito mais importante para outras pessoas, que esse é o objetivo do canal aqui, de ajudar e de informar as pessoas. Tá bom, pessoal? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Deixa aqui seu comentário, eu vou ficar muito feliz em saber e mais feliz ainda em responder e te ajudar. Fique com Deus.